meus amigos, tudo bom? Eu sou Igor Maciel, professor aqui do Estratégia OAB, e hoje a gente vai falar sobre mais uma dica para a primeira fase do exame de ordem em direito administrativo. A dica de hoje é poder de polícia. Vamos conversar um pouco sobre esse tema que cai muito na primeira fase da OAB. Mas antes, eu queria me apresentar. Para você que não me conhece, eu me chamo Igor Maciel, sou advogado, sou mestre em Direito aqui pelo CEUB e deixo aí na tela para vocês meu e-mail, minhas redes sociais, YouTube, Facebook. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer crítica ou qualquer sugestão, não hesite em me comunicar, entrar em contato comigo lá no Instagram, Facebook, YouTube, que eu vou estar à sua disposição para a gente sanar qualquer dúvida, qualquer questionamento. Beleza? Sobre o poder de polícia, meus amigos, eu queria conversar o seguinte, vamos lá. Poder de polícia, pessoal, é, na verdade, uma faculdade, né? O conceito do poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem para condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividades privadas, com o intuito de proteger interesses gerais da coletividade. Ora, você é livre para fazer o que você bem entender. Agora, o seu direito termina quando o direito do outro começa. Então, existe aí uma análise que a gente precisa fazer entre o direito de um e o direito do outro, né, do próximo. A administração pública, ela atua exatamente nesse ponto. Veja, você não pode exercer livremente a profissão de advogado, por exemplo. Você vai precisar fazer uma prova do exame de ordem, você precisa cumprir determinados requisitos. Há uma fiscalização por parte da Ordem dos Advogados do Brasil para que você possa exercer a função, né, exercer a profissão de advogado. A ideia do poder de polícia é mais ou menos essa. A administração pública, ela condiciona, ela restringe o exercício do seu direito para que você possa se adequar aos interesses de toda a coletividade. Exemplo, e aí o exemplo mais comum cobrado na prova da OAB, a Anvisa. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela fiscaliza os bares e restaurantes para verificar, por exemplo, se há comida estragada dentro do restaurante, se a comida está com a data de vencimento ok, ou se não tem nada que é prejudicial ao consumo humano. E aí a Anvisa, dentro do poder de polícia da administração pública, ela pode, por exemplo, apreender mercadorias. Ela pode incinerar uma comida que porventura esteja estragada. Percebe? Ela pode desconsiderar, descartar aquela comida, ela pode apreender e descartar. Essa é a ideia, porque a pessoa não pode ter um restaurante, um estabelecimento que vai prejudicar a saúde de outros. Então a Anvisa atua exatamente aí. A ideia é que há a supremacia do interesse público, né, por trás da atividade do poder de polícia, da administração pública, supremacia do interesse público sobre o privado. O poder público interfere na atuação do ente privado, do particular, para garantir a supremacia do interesse público. Esse poder de polícia, ele pode ser tanto um poder de polícia preventivo, como um poder de polícia repressivo. O poder de polícia preventivo é aquele onde o particular, ele precisa da anuência prévia da administração para poder utilizar determinados bens ou para poder exercer determinadas atividades que possam interferir na coletividade. Ou seja, eles precisam, de repente, para eu poder construir uma determinada obra, eu preciso de uma licença para construir. De repente, eu preciso de uma autorização da administração pública para eu poder exercer determinada atividade. Percebem? A ideia é que o poder de polícia preventivo é aquele que eu peço antes de exercer aquela atividade, antes de reformar aquele determinado bem, por exemplo. Já o poder de polícia repressivo é aquele que decorre da aplicação de sanções aos particulares exatamente pelo descumprimento de normas de ordem pública. Por exemplo, as multas administrativas, a interdição de um determinado estabelecimento comercial, a suspensão do exercício de direitos, a demolição de uma construção que não respeita as regras do direito urbanístico, a apreensão de mercadorias que estão fora do prazo de validade e por aí vai. A atuação do Inmetro, por exemplo, apreendendo mercadorias que estão em desacordo com as regras, né, que o próprio Inmetro impõe. Então, por aí vai. O que mais, pessoal? A gente pode falar
e isso cai muito na OAB também, sobre os atributos do poder de polícia. O poder de polícia ele tem os atributos da discricionariedade, da autoexecutoriedade e da coercibilidade. Qual é a ideia? Discricionariedade é o seguinte: dentro das punições previstas para aquele determinado ato, para aquela determinada conduta, pode a administração pública, pode o administrador ter a discricionariedade de escolher, dentro das possíveis punições, aquela que melhor se adequa ao caso concreto. Essa é a discricionariedade do poder de polícia. Por outro lado, o poder de polícia ele goza também do atributo da autoexecutoriedade. O que é isso? Para a Anvisa apreender as mercadorias do restaurante, para a prefeitura demolir uma construção que esteja fora dos padrões do direito urbanístico, que esteja sendo construída sem uma licença para construir, por exemplo, não precisa a administração pública recorrer ao Poder Judiciário. Ela goza da característica da autoexecutoriedade do Poder de Polícia. Pode ir lá e executar sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Já a coercibilidade é aquela ideia de que o poder de polícia ele é imposto ao particular independente da vontade do particular. Certo? Eu peço que você tenha atenção apenas em um ponto. Imagine que a prova da OAB cobre uma atuação da Anvisa que chega no restaurante e encontra comida estragada. Lá no restaurante, a Anvisa apreende a comida estragada, a Anvisa lavra um auto de infração, aplica uma multa para aquele determinado proprietário do estabelecimento. Percebam que goza do atributo de autoexecutoriedade esta ideia do poder de polícia em apreender as mercadorias. Contudo, a multa aplicada não goza da autoexecutoriedade. Para executar a multa que foi aplicada, a Anvisa ela não pode simplesmente mandar o seu auditor abrir a gavetinha do restaurante e pegar o dinheiro lá dentro do caixa, de forma alguma. Para a cobrança das multas é necessário que a Anvisa recorra ao Poder Judiciário, beleza? Mas a regra é que o Poder de Polícia goza do atributo da autoexecutoriedade, com um destaque especial para a questão da cobrança das multas, beleza? O que mais? O Poder de Polícia também, ele tem em torno de si uma pergunta que é cobrada em prova porque é uma decisão interessantíssima do STJ. É possível a delegação do Poder de Polícia aos particulares, meus amigos? Sim ou não? Veja, para o STJ, o Poder de Polícia ele tem 4 ciclos. Esses 4 ciclos do Poder de Polícia são muito bem analisados quando a gente visualiza o Poder de Polícia de trânsito. E aí, eu vou te falar quais são os 4 ciclos do Poder de Polícia e, te falando os 4 ciclos, eu vou te mostrar exemplos lá no Código de Trânsito. E aí fica até mais fácil de você aprender. Quais são os 4 ciclos do Poder de Polícia? O primeiro ciclo do Poder de Polícia é a legislação ou ordem de polícia. Legislação ou ordem de polícia, se a gente for olhar para o Código de Trânsito brasileiro, nada mais é do que a edição de leis. A lei que disciplina o regulamento de trânsito, Código de Trânsito brasileiro. A legislação é um ato privativo do poder público. Eu não posso delegar para um particular legislar sobre trânsito, tá? Esse é o primeiro ciclo do Poder de Polícia. O segundo ciclo do Poder de Polícia, pessoal, é o consentimento. O consentimento nada mais é do que a anuência prévia da administração, a verificação de que o particular cumpre aquele determinado requisito para que ele faça jus, por exemplo, à habilitação de trânsito. Então, no consentimento, que é o segundo ciclo do Poder de Polícia, eu já consigo visualizar a possibilidade de uma delegação. Para o STJ, é possível sim eu delegar o ciclo do consentimento. No Código de Trânsito, por exemplo, é a análise se aquele determinado condutor preenche os requisitos para receber a carteira de motorista, por exemplo. Terceiro, o terceiro ciclo de polícia é a fiscalização. É a verificação do cumprimento da legislação. Ora, é o guarda de trânsito que está lá na via verificando se você está dentro dos limites de velocidade. É possível delegar a fiscalização? É.
É possível instalar radares de trânsito, câmeras operados por agentes particulares. É possível para o STJ tanto delegar os ciclos do consentimento como da fiscalização. São 4 os ciclos de poder de polícia: legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Para o STJ, é possível sim delegar os ciclos de consentimento e fiscalização. Já o último ciclo, que é o ciclo da sanção, que nada mais é do que a aplicação da medida repressiva, né? A aplicação da multa, a aplicação da penalidade e a consequente análise dos recursos contra essa penalidade, contra a aplicação dessa penalidade, para o STJ não é possível delegar. Por quê? A partir do momento que você delega para um particular que tem o objetivo de lucro, a análise, o julgamento de multas de trânsito, você vai estar desvirtuando o instituto. Por quê? O particular, ele quer lucro. Então, quanto mais multa ele aplicar, mais dinheiro ele vai ter. É por isso que não é possível delegar nem a legislação e nem a sanção. É possível, sim, delegar os ciclos do poder de polícia que envolvem o consentimento, que é o segundo ato, e a fiscalização. Beleza? Então essa é a ideia. E aí, para o STJ, é possível sim delegar o consentimento e a fiscalização, não é possível delegar legislação e sanção dentro desses ciclos do poder de polícia. É isso que disse o STJ nesse julgado, nesse RESP 817534 de Minas. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do próprio poder público. E aí o que eu te falei, no que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria inclusive comprometido pela busca do lucro, aplicação de multas para aumentar a arrecadação. Beleza? E aí do poder de polícia, que é um ponto que cai muito na primeira fase do exame de ordem. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica. Queria agradecer a presença de todos e aguardo você na nossa próxima dica de direito administrativo. Grande abraço!